Olá, caros alunos, eu sou Lucas Bittencourt, advogado, mestre em Direito, professor do Instituto Eupídio Donizete. Nessa quinta com lei eu venho trazer uma dica rápida para vocês dentro do direito constitucional, mais especificamente falando do sistema tributário nacional. Bem, pessoal, eu estou querendo falar rapidamente com vocês sobre uma situação, que é muito discutida dentro da parte de repartição de receitas tributárias e que se relaciona a situações em que um ente acaba por desonerar, faz uma desoneração sobre um certo imposto e isso acaba por refletir na repartição de receitas tributárias. Como assim? Vamos entender o seguinte: o artigo 159 da Constituição Federal, ele prevê, por exemplo, a criação do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e também o chamado Fundo de Participação dos Municípios. Esses fundos nada mais são do que determinados, como o próprio nome diz, fundos de valores, de receitas, e que vão servir para socorrer tanto o Estado quanto o município na sua autonomia financeira. Então, ou seja, a gente sabe que estados e municípios recebem e têm uma quantidade de valores menores quanto à sua receita própria na cobrança dos seus impostos diante da União. Então, para que os municípios, principalmente, e os estados, eles possam buscar uma equivalência fiscal com a União, existe a possibilidade de repasse de valores para esses municípios através desses fundos. Então, com esse repasse de valores através desses fundos, esses entes menores, como é o caso do Estado e do município, eles acabam conseguindo uma melhor equalização fiscal perto da União. O que acontece é o seguinte, é que o que vai compor os recursos desses fundos vai ser justamente valores que vêm da cobrança do IPI e do imposto de renda. E como o governo federal ele tem aplicado muitas políticas de desoneração sobre o IPI, como é o caso de reduções de alíquota do IPI, automaticamente os valores que vão compor esses fundos também são reduzidos. E isso tem gerado um problema muito sério. Por quê? Se você diminui, se você exonera, se você diminui valores da alíquota do IPI, você vai diminuir, por exemplo, os valores que vão compor o fundo de participação do município e, consequentemente, você vai diminuir os valores que os municípios vão obter do fundo de participação dos municípios. E aí, pessoal, surge esse seguinte questionamento. Muitos municípios vão até o Supremo, as cortes superiores, questionando se é possível essa política de desoneração por parte, por exemplo, do governo federal, que acaba por atingir esses fundos do artigo 159. E o Supremo deu o seguinte posicionamento para a gente. Vamos ver aqui rapidamente? Disse aí, o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 705.423, que teve repercussão geral, que é sim constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativo ao imposto de renda, e ao IPI por parte da União em relação ao fundo de participação dos municípios e respectivas cotas devidas à municipalidade. Ou seja, pessoal, existe sim, o Supremo disse que a União ela pode criar essa política de desoneração, mesmo que essa política de desoneração acabe afetando a repartição de receitas tributárias. Muitos municípios não concordam, muita gente entende que isso fere o chamado federalismo cooperativo entre os entes, mas é uma situação muito polêmica que eu não poderia deixar de comentar aqui com vocês. Bem, pessoal, era essa dica que eu queria trazer para vocês. Mais dúvidas, qualquer dúvida, deixe nos comentários abaixo. Muito obrigado, até a próxima.